Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Diga assim: mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Queridos irmãos, nesta noite estamos reunidos para louvar a Deus pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que este dia, que é celebrado para agradecer a Deus, começou desde o século XVI, na Grã-Bretanha, em 1549, quando por iniciativa de um bispo, Tomás Cremer, durante o reinado de Eduardo VI, ele incentivou que todos ali na Grã-Bretanha lessem a Bíblia, divulgassem a Bíblia e distribuíssem Bíblias. E desde aquele ano de 1549 em diante, a Bíblia Sagrada no mundo inteiro é celebrada. Aqui no Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aqui no Brasil sobre o Dia da Bíblia aconteceu quando da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, no ano de 1948, na cidade de São Paulo. E desde o dia 19 de dezembro do ano de 2001, esta comemoração do Dia da Bíblia, que é tão especial, passou a integrar o calendário oficial do nosso país, graças à Lei Federal número 10.335, que institui a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. O Dia da Bíblia é uma celebração cristã que homenageia as Escrituras Sagradas em detrimento de sua inegável influência espiritual, cultural e social. E isso ao longo dos séculos. No Brasil, essa data é comemorada comumente no segundo domingo de dezembro. E é por isso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a filial aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na pessoa do pastor Paulo Cristóvão, representante do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, decidiu juntamente com todos esses amados irmãos saírem das quatro paredes da congregação e virem para a praça pública louvar a Deus pela Bíblia. Como o pastor Paulo já disse anteriormente, o autor deste livro é o próprio Deus. E o tema principal deste livro é o próprio Jesus Cristo. E o intérprete principal, ou único, melhor dizendo, da Bíblia, é o Espírito Santo. Nós louvamos a Deus porque a Bíblia é o único livro em que qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, seja livre ou encarcerada, seja na cidade ou no interior, seja em casa ou na rua, é o único livro em que, se a pessoa abri-la para ler, naquele momento, o autor estará ao lado acompanhando a leitura. Nenhum outro livro do mundo o autor pode fazer isso. Nenhum outro livro no mundo o autor pode estar presente ao lado dos seus leitores, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que seja. O intérprete da Bíblia, como é o Espírito Santo, ele é o maior interessado que este livro seja lido e seja entendido. A Bíblia inteira foi escrita no período de cerca de aproximadamente 1.600 anos. Nenhum livro na história da humanidade durou tanto tempo para ser escrito. Às vezes os livros duram 10 anos para ser escritos, outros 5, outros 15, outros 12, mas nenhum livro no mundo durou tanto tempo. É uma obra-prima, com aproximadamente 40 autores das mais variadas profissões diferentes. Nós temos aqui um único autor, que é o Espírito Santo, mas nós temos cerca de 40 autores, dentre várias profissões, como pastor de ovelhas,
rei, pescadores, coupeiros, profetas, agricultores, médicos, sacerdotes e até anônimos. A Bíblia é tão democrática que até escritores anônimos nós temos na Sagrada Escritura. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, é o livro mais editado do planeta e é o livro mais vendido no mundo inteiro. O número total de livros da Bíblia são 66 livros, como sabemos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Este livro sagrado foi escrito no hebraico, no aramaico e no grego. 3 línguas que Deus, por sua soberana e potente mão, escolheu para que este livro fosse escrito. A Bíblia, hoje, ela alcança aproximadamente 2.800 línguas. E não somente isso, ela está traduzida em aproximadamente 3.000 dialetos. E a Bíblia, ela também já foi convertida em parte, apenas em alguns capítulos, para mais de 1.500 línguas e dialetos. Nenhuma obra literária no mundo alcançou esta margem. A Bíblia inteira, ela é traduzida para cerca de 330 línguas diferentes. Atualmente a Bíblia está traduzida num total ou parcialmente para mais de 3.600 idiomas, contando idiomas e dialetos, alcançando assim bilhões de pessoas no mundo inteiro. Este livro é um livro singular. E é por isso que nós estamos aqui em praça pública para dizer a importância deste livro. Este livro chamado Bíblia foi dividido em capítulos em 1250 e foi dividido também em versículos em 1456. No ano de 1551, a Bíblia Sagrada não somente foi dividida em versículos, mas separadas por assuntos. Para que hoje tivéssemos a Bíblia como está em nossas mãos hoje, foi preciso muito trabalho. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. E de lá para cá nós temos o privilégio de ter mais de 20 traduções da Bíblia em português. Uma pesquisa recente disse que a língua portuguesa é a língua que contém o maior número de traduções diferentes. Há pelo menos 3.573 promessas na Bíblia, e dessas 3.573 promessas, 1.845 delas é a respeito da volta do Senhor Jesus. Como nós falamos, Jesus é o principal tema deste livro. A expressão não temas aparece na Bíblia já comprovadamente 365 vezes. E eu acho interessante porque um determinado autor disse que é uma vez por dia a Bíblia repetindo a mesma frase: não temas, não temas, não temas, não temas. E ainda sobra uma vez para o ano bissexto, que é o ano que tem 366 dias. Para não ficar nenhum ano de fora, quando chegamos no ano bissexto, a Bíblia grita bem alto dizendo: não temas. E eu gostaria que você dissesse à pessoa do seu lado assim: não temas. Diga mais uma vez: não temas. É sobre este livro que nós vamos falar nesta noite. Nós passamos um ano inteiro falando sobre personagens da Bíblia. Nós falamos sobre Abraão, sobre Moisés, sobre José, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre o próprio Jesus. Mas hoje chegou o dia de não falar sobre personagens da Bíblia, mas falar sobre a Bíblia Sagrada. Aleluia. A história nos diz, meus irmãos, que Dom Pedro II, o imperador do Brasil, disse certa vez: eu amo a Bíblia, leio-a todos os dias, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu amo a Bíblia. Dom Pedro II.
Quantos aqui nesta noite amam a Bíblia? Levanta a mão e dá um glória para Deus. Alguém certa vez disse que lendo a Bíblia encontrou muitos erros, mas esta pessoa anônima diz que todos esses erros estavam nela. A Bíblia Sagrada aponta para os nossos erros. A Bíblia aponta para quem somos, de onde viemos, para onde iremos. O grande evangelista Billy Graham certa vez afirmou dizendo: eu li a última página da Bíblia e concluí que tudo vai dar certo. Aleluia. E eu queria fazer coro com Billy Graham nesta noite, juntamente com esta linda igreja aqui da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Vamos dizer nesta noite: tudo vai dar certo. Será que dá para repetir bem forte? Diga assim: tudo vai dar certo. Oh, aleluia, seja dadas ao nome do Senhor. Um grande pregador evangelista, D.L. Moody, certa vez ele disse o seguinte sobre a Bíblia: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará da Bíblia. Não tem como haver comunhão entre a Bíblia e o pecado. A Bíblia é a nossa bússola, é ela que nos mostra o caminho que nos conduz à vida eterna. E este livro sagrado, este livro bendito, que é a Bíblia Sagrada, é um livro, como eu já disse, superior a qualquer outro livro. Pois este livro, a Bíblia, possui algumas características singulares que apenas a Bíblia possui. E a primeira característica que poderíamos dizer nesta noite da Bíblia é que ela é inspirada por Deus. Diga assim: a Bíblia é inspirada por Deus. A própria Bíblia alega ser um livro inspirado por Deus, quando em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra grega inspirada aqui é a expressão grega theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Podemos então dizer de que a Bíblia não contém a palavra de Deus, nem ela torna-se a palavra de Deus, mas a Bíblia em si, ela é a própria palavra de Deus. Eu escutei um pregador antigo, muito simples, sem nenhuma formação acadêmica, mas cheio do Espírito Santo, em um pequeno ponto de pregação ainda na minha juventude, quando estava ouvindo pregar a palavra, e de forma muito sábia, aquele pregador ancião disse: a Bíblia é uma carta de amor enviada por Deus ao homem perdido. Ele disse, eu guardei essa frase no meu coração, e ele disse que a Bíblia é o maior exemplo do amor de Deus para com a humanidade caída. E naquela noite, aquele velho, aquele ancião pregador, de pouca instrução e com meia dúzia de pessoas que lhe ouviam, cheio de alegria, ele disse: Deus nos ama tanto que enviou uma carta de amor, declarando o seu amor por nós. E eu gostaria, meus irmãos, de parafrasear aquele pregador ancião, dizendo mais uma vez o que ele disse: a Bíblia é uma carta de amor, escrita por um Deus que é amor, destinada a um povo que estava perdido, para declarar o amor deste Deus que é eterno. Quantos foram alcançados por este amor? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Mas a Bíblia não é simplesmente inspirada por Deus, mas a Bíblia, ela é revelada por Deus. A Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem, pois através dela o Senhor se faz conhecido de forma sobrenatural. Quem não conhece o texto magno da Bíblia, João 3,16, quando o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É esta revelação que a Bíblia apresenta, a revelação de um Deus de amor. Mas a Bíblia não era apenas um livro inspirado, a Bíblia não era apenas um livro revelado para o homem através do próprio Deus, mas a Bíblia também é um livro inerrante. Segundo o dicionarista Antônio Uás, a palavra inerrante significa aquilo que não pode errar, aquilo que é infalível, aquilo que não tem falha nem defeito. Teologicamente falando, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual a Bíblia Sagrada não contém quaisquer erro. Por quê? Porque ela é inspirada, ela é infalível e ela é a completa palavra de Deus. O estudioso cientista conhecido no mundo da ciência, Isaac Newton, certa vez ele afirmou sobre a Bíblia dizendo: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer outro livro de história da humanidade. Esta declaração é uma declaração verdadeira, porque a Bíblia Sagrada ela é superior a qualquer outro livro escrito, e por isso nós louvamos a Deus nesta noite. Podemos dizer de que a Bíblia, além de ser tudo isso que foi falado, a Bíblia ainda é infalível. A palavra de Deus ela é infalível segundo os seus propósitos, segundo as suas promessas e segundo as suas profecias. Segundo os seus propósitos, a Bíblia jamais falhou. Segundo as suas promessas, ela é rigorosamente observada. E segundo as suas profecias, elas cumprem-se de forma detalhada. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55 e o versículo 11, ele diz: a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, esta não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que eu a enviei. Aquilo que Deus disse, aquilo que Ele falou e foi escrito, que é o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, é algo infalível. Aquilo que o homem escreve pode falhar, aquilo que o homem fala pode falhar, aquilo que o homem promete pode haver falhas, mas aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras, como foi lido nesta noite: seca-se a erva, cai a sua flor, murcha-se na terra, passa o tempo, mas a palavra do Senhor nosso Deus, ela subsiste para sempre. Aleluia. Eu posso dizer, querida igreja, de que nós estamos aqui nesta noite reverenciando um Deus amoroso que nos concedeu uma revelação completa. A Bíblia é um livro completo, e quando nós falamos sobre livros completos, nós queremos afirmar de que este livro é completo porque ele revela tudo o que a humanidade precisa saber. É na Bíblia onde nós descobrimos de onde nós viemos. É na Bíblia onde nós descobrimos quem nós somos. E é na Bíblia onde descobrimos para onde nós iremos na eternidade. Logo, eu posso dizer que a Bíblia Sagrada é um livro completo. E por isso eu quero citar mais uma vez o Billy Graham, quando ele disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e siga a Bíblia para ser santo. Porque é que a igreja lê a Bíblia? Porque é que a igreja medita na palavra? Porque é que a igreja vive na palavra? É porque a igreja entende que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a bússola que nos mostra o caminho que nós devemos trilhar para chegar na eternidade. Quantos podem dizer amém nesta noite? Queridos irmãos,
Além de tudo isso que eu falei da Bíblia Sagrada, existe um aspecto que eu gostaria de destacar nesta noite. É que a Bíblia, ela é um livro indestrutível. Diga assim: a Bíblia é um livro indestrutível. Embora o mundo material seja transitório, a palavra de Deus, ela permanece imutável e ela transcende situações históricas, culturais e antropológicas. Falando sobre a Bíblia como sendo um livro indestrutível, nós podemos dizer que a indestrutibilidade da Bíblia é sustentada por passagens bíblicas que podemos mencionar nesta noite. Eu já citei Isaías 40, verso 8. Foi a leitura que fizemos nesta noite, mas eu vou repetir mais uma vez, quando diz a palavra: seca-se a erva e caem as suas flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. O que Isaías está dizendo nesta passagem é que a Bíblia é indestrutível. Não adianta tentar rasgar a Bíblia, não adianta tentar destruir a Bíblia, porque ela é indestrutível. No capítulo 24 de Mateus e o versículo 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe o que é que Jesus está dizendo com esta passagem bíblica? É de que a Bíblia, ela é indestrutível. Durante a história da humanidade, ao longo dos séculos, tentativas de destruir a Bíblia, de desacreditá-la, foram inúmeras. Grandes perseguições, como por exemplo no Império Romano, quando tentaram especialmente imperadores como Diocleciano acabar com a Bíblia. A história nos diz que no 2º para o 3º século, este imperador romano chamado Diocleciano decidiu acabar com as Escrituras. E ele baixou um decreto no Império Romano dizendo de que todas as Bíblias, de que todos os livros dos cristãos e dos judeus deveriam ser queimados, deveriam ser destruídos. Qualquer pessoa que faça uma vasculha na história descobrirá esta informação. Mas Diocleciano não sabia de uma coisa: é que este livro que ele estava tentando destruir, ele é indestrutível, porque o autor deste livro é indestrutível. Ele é o Eu-Menehar-Ramine, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nunca perdeu em batalha. Ele é o general dos generais. Ele é o capitão de guerra. Ele é o Deus sublime. Ele é o começo e o fim. Ele é o princípio e o final. Ele é o alfa e o ômega. E Diocleciano não sabia que o dono desse livro, o autor deste livro, ele nunca perdeu em batalhas. E a história diz que quando Diocleciano baixou esse decreto, esse edito imperial, para a Bíblia ser totalmente destruída, ele fez uma profecia que não se cumpriu. Os estudiosos da história da igreja cristã dizem que Diocleciano encheu o pulmão de ar e disse: daqui a 100 anos, todas as Bíblias serão destruídas da face da terra. No Império Romano não haverá mais nenhum exemplar da Bíblia. E tem mais: daqui a 100 anos, esta religião chamada cristianismo estará apagada da história. Só que Diocleciano não era profeta. Diocleciano não servia o Deus dos profetas. Diocleciano era pequeno, porque toda autoridade constituída, diz a Bíblia, é constituída por Deus. Está em Romanos 13.
13. E quem constitui é maior do que quem é. Diocleciano esqueceu que o Deus da Bíblia é superior a qualquer outro. E diz a história que 100 anos depois desta fala de Diocleciano, ele já estava morto. A seu corpo já tinha sido destruído pelo barro de onde ele veio. Mas 100 anos depois, um outro imperador romano, chamado Constantino, chamou os secretários e disse: veja no caixa da prefeitura quanto tem de dinheiro, porque eu quero que seja impressa, eu quero que seja publicada centenas de exemplares de Bíblia. Eu quero que esse livro chegue aos 4 cantos do Império Romano. E outra coisa, eu quero que as igrejas que foram destruídas sejam reerguidas com dinheiro do Estado. O Deus da Bíblia manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno, Ele manda no tempo, Ele manda nas estações, Ele estabelece rei, Ele tira rei, Ele levanta rei, Ele controla a história, porque Ele é o Deus da Bíblia Sagrada. É sobre este Deus que eu estou falando, que nos deu esse presente chamado Bíblia. Mas não foi somente Diocleciano que fez isso. No Antigo Testamento, um rei chamado Jeoaquim ou Jeoaquim, ele mandou rasgar e queimar a Bíblia. Isto está em Jeremias 36 e 28. Mas se você ler Jeremias, você vai ver que Jeoaquim virou pó. Ele pereceu e passou. Mas a palavra de Deus, que subsiste eternamente, chegou aos séculos, passou pelo tempo e chegou hoje aqui, olha, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Esta palavra é indestrutível. Quando olhamos para a história bíblica, um homem chamado Epifânio, que foi um rei seleucita, no 2º século antes de Cristo, ele mandou destruir as cópias das Bíblias hebraicas. E a história nos diz que ele mandou fazer isso com ímpeto de força do Estado. Mas assim como Diocleciano passou, assim como Jeoaquim passou, Seleucita, Antíoco Epifânio, o Seleucita, ele passou também, irmãos. Sabe por quê? Porque o livro que eles tentaram destruir, o dono desse livro, ele é grandão, ele é poderoso. E eu queria aqui na cidade de Jaboatão, no centro da cidade, conclamar essa amada igreja a dizer assim: a Bíblia. Eita, que coral bonito, ficou muito bom. Mas eu queria um pouquinho mais forte, diga assim: a Bíblia é indestrutível. O imperador Diocleciano passou e todos estes passaram. Um homem no século XVI, um ateu chamado Robert Ingrell, ele declarou o seguinte sobre a Bíblia: dentro de 15 anos, dizia ele, eu terei a Bíblia enterrada em um necrotério, fecha aspas. E 15 anos se passaram. Só que exatamente depois de 15 anos dessa fala, a casa dele, a casa desse ateu estava na sala, velando o corpo de alguém. E sabe qual era o corpo que estava sendo velado naquela noite? Era o corpo de Albert. É porque Albert não sabia que o dono da Bíblia, ele é o dono da vida também. E ele dá a vida a quem ele quer. Porque a Bíblia diz que ele dá e ele toma. A Bíblia diz que é ele quem sopra o vento da vida no fôlego do homem e desviva. Mas no momento que ele quer, ele faz, acabou. Acabou o tempo, acabou a tua história. O que Robert não sabia é que o dono da Bíblia tem a caneta da vida na mão dele. E quando ele decide, ele acaba a história de quem ele quer. É sobre este livro que eu prego nesta noite. Um filósofo no século XVIII, um filósofo ateu, do iluminismo histórico chamado Voltaire,
Era um ateu francês, escritor. Ele certa vez declarou que dentro de 100 anos a Bíblia e o cristianismo seriam varridos da existência da humanidade e passariam da história. Mas é interessante, irmãos, que a história nos diz que dentro de 50 anos, quem foi varrido da história, sabe quem foi? Foi Voltaire. Voltaire morreu, pastor. E a história é tão linda, que a história diz que a casa de Voltaire foi comprada pela Sociedade Bíblica Unidas. E 100 anos depois que Voltaire disse que a Bíblia seria varrida e o cristianismo seria varrido da história, 100 anos depois, a Sociedade Bíblica Unida estava na casa de Voltaire, imprimindo Bíblia. E Voltaire passou. Adolf Hitler, na Alemanha, mandou queimar Bíblias. Todos nós conhecemos o nazismo e sabemos como foi maléfico para a humanidade. Mas a história diz que Adolf Hitler mandou queimar Bíblias. Só que Adolf Hitler também, pastor, passou. Diga assim, por favor, todos eles passaram, um após outro. Vamos dizer de novo, todos eles passaram, um após outro. Eu vou imitar o pastor, que ficou bonito a imagem, pastor. E o que é bom se imita. Eu queria que você pegasse a Bíblia agora. Por favor, pega a sua Bíblia aí. O senhor me permite, meu pastor? Ficou tão bonito. O que é bonito a gente copia. Pega a Bíblia aí. Diz assim, ó, todos eles passaram, um após outro. Mas a Bíblia chegou aqui em Jaboatão. Diga assim, chegou aqui nas minhas mãos. Chegou, 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 chegou. Ela é indestrutível. Amada cantore a chore cantaramanama. É sobre este livro que eu venho pregar nesta noite. É sobre este livro. E além de tudo isso, eu poderia dizer que além de ser inerrante, além de ser inspirada, além de ser revelada, além de ser completa, além de ser indestrutível, a Bíblia é atual. Diga assim, a Bíblia é atual. Aquilo que a Bíblia disse lá em Gênesis, ela diz hoje para a gente. Se passaram de Gênesis, de quando a Bíblia foi escrita, tudo nos leva a crer que quando Moisés escreveu Gênesis, o Pentateuco, era 1500 anos antes de Cristo. De 1500 anos para cá, com mais 2000 anos, são 3500 anos. Aquilo que foi escrito há 3500 anos lá atrás, é válida para a gente hoje. O que é certo, o que é errado, o que é preto, o que é branco, o que é do terra, é da terra, o que é do céu, o que é do inferno, porque esta Bíblia que nós pregamos hoje, ela é atual para todos os tempos. É por isso que o Billy Graham certa vez disse, e eu queria que toda a igreja repetisse após mim, diga assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Diga assim, que vai sair amanhã. O jornal que vai sair amanhã está desatualizado, mas a palavra que eu prego nesta noite, a Bíblia Sagrada, ela é muito mais atualizada do que as notícias que vêm amanhã. Sabe por quê? Porque esta palavra fala do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer depois da manhã, do que vai acontecer depois da manhã. É este livro que fala o que vai acontecer na eternidade, e por isso ela é atualíssima.
A Bíblia se propõe a ser sempre atualizada, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela encontra pilares na história. A Bíblia encontra pilares na profecia, na arqueologia, na ciência. Não existe nenhum ambiente em que a Bíblia não se encaixe. E não tem como negar que este livro é surreal. Este livro ele é diferente. Este livro ele é maravilhoso. Quantas e quantas vezes alguém na beira da morte, pensando em tragar a sua própria vida, aí chega um crente simples, pastor, às vezes até de dentro do engenho, que não tem formação teológica, não sabe grego, não sabe hebraico, mal sabe falar, mas chega para alguém que está pensando em tirar a sua própria vida, e olha para aquela pessoa e diz: eu tenho uma mensagem para você. A mensagem é: Jesus te ama. A mensagem é: tem jeito para a tua vida. A mensagem é: não está nada, não está tudo perdido. A mensagem é: há um Deus que te ama. E daqui a pouco aquela pessoa que estava pensando em suicidar começa a chorar. Aí o Espírito Santo entra no coração e liga lá o fogo do coração, e as lágrimas começam a vir ao rosto, e daqui a pouco aquela pessoa não quer mais se suicidar. Sabe por quê? Porque a palavra, o Espírito Santo entrou e foi lá dentro e disse: ainda dá tempo, ainda tem jeito, ainda pode mudar. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e da divisão das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queridos irmãos, nós podemos dizer nesta noite de que existem alguns propósitos o porquê a Bíblia foi escrita. Eu falei no início desta mensagem que nós falamos sobre personagens da Bíblia, mas chegou o dia de falar sobre a Bíblia. E eu quero nesta noite ainda dizer sobre por quais propósitos a Bíblia foi escrita. E eu gostaria de dizer que o primeiro propósito é que a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. Paulo nos diz em Romanos capítulo 15, versículo 4: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Sabe por que lá fora as pessoas que não conhecem a Bíblia não entendem? É porque eles não sabem que quando um crente precisa tomar uma decisão, ele se recorre para a palavra. Quando um crente precisa fazer algo, ele pede resposta através da palavra. Sabe por quê? Porque o que foi escrito para o nosso ensino. Nós estamos nesta noite dizendo de que a Bíblia ela é o mapa de Deus, ela é a bússola de Deus, ela aponta para o caminho que o homem deve andar. O mundo em que vivemos é um mundo perdido, o mundo em que vivemos é um mundo caído, mas nós louvamos a Deus. Sabe por quê? Porque existe uma igreja nesta terra, e o livro de cabeceira desta igreja, o livro de primeiro lugar desta igreja, não é o livro de filósofos, não é livro de antropólogos, não é livro de teólogos, mas o livro de cabeceira desta igreja é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Eu posso dizer ainda, para caminhar para a conclusão desta mensagem, que a Bíblia foi escrita não somente para aviso, para ensino nosso, mas a Bíblia também foi escrita para aviso nosso. O apóstolo São Paulo, no capítulo 10 aos Coríntios, e o versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz que tudo que está escrito na Bíblia é para aviso nosso. Diga assim: a Bíblia serve para avisar o caminho correto. É por isso que crente leva a Bíblia para onde vai, pastor. Se a gente vai na faculdade, tem gente lá com Bíblia. Se a gente vai no trabalho, na hora do almoço, tem gente depois do almoço gastando uns minutinhos que restam com Bíblia aberta. Se a gente vai em algum passeio, pastor, em algum lugarzinho a gente vê alguém com a Bíblia. Recentemente eu estava naqueles dias de descanso e fui para um lugar improvável, pastor. Eu fui para lá para descansar com a família, e de repente eu encontrei um crente.
E eu disse: a paz do Senhor. Ele disse: amém, que bom te encontrar aqui. Eu disse que é bom também. Daqui a pouco a gente encontrou mais um. Fez 2 famílias. Daqui a pouco 3, 4, 5. E tem um que é aqui de Jaboatão, pastor. Ele deve estar por aqui. E é tão interessante que no momento de descanso, no momento com a família, mas em algum instante a gente olhou um para o outro e disse assim: dá para a gente fazer um culto aqui. Dá para a gente em casa pegar a Bíblia e começar a louvar a Deus. Por quê? É porque a Bíblia acompanha o crente até no momento do descanso, no momento do lazer, no momento com a família. Porque este povo ama as Escrituras. Este povo que está aqui ama a Bíblia. Este povo que está aqui não tem vergonha de pegar a Bíblia e sair com ela na rua. Este povo tem orgulho de abrir a Bíblia em praça pública e dizer: esta é a revelação do nosso Deus. A Bíblia foi escrita para aviso nosso. A Bíblia foi escrita para nosso ensino. Mas a Bíblia foi escrita para nos instruir. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura, toda a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Sabe por que eu digo isso nesta noite? Porque os crentes que estão aqui amam a Bíblia, não é só por causa das promessas que ela faz. Quem não lembra daquela caixinha de promessa, não é? Que quando a gente abria, pastor, era a palavra de Deus que estava ali. Mas 99,9% era só promessas boas. E todo mundo gosta. Nada contra isso. Mas nós amamos a Bíblia não é só por causa das promessas boas. Nós amamos a Bíblia quando ela diz assim para o homem: você está perdido. Mas ao mesmo tempo ela diz: ainda há salvação. A gente ama a Bíblia porque ela diz: o pecado não abre a porta para o céu. Mas ela diz: mas Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para perdoar pecados. Nós amamos a Bíblia porque ela diz que é errado. Mas ela não somente diz que as práticas pecaminosas erradas, mas ela aponta o caminho para o céu, dizendo: o caminho é esse, siga o caminho. É por isso que nós amamos a Bíblia, porque ela foi escrita para nos instruir. Mas nesta noite eu quero fechar esta mensagem dizendo algo que eu não poderia deixar de dizer nesta noite, aproveitando esta tão grande e rica oportunidade que foi me dada. Eu quero que todos aqui escutem, os crentes e os não crentes. Sabe por que nós amamos a Bíblia? Diga assim: eu amo a Bíblia porque ela é pura. Salmos 12, verso 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tem livros aí que foram escritos, pastor, que são livros impuros, que levam o homem a cometer a impureza, que leva o homem a cometer pecado, que leva o homem a ser infiel à sua esposa, que leva o homem a ser infiel nos seus negócios. Existem livros escritos que são impuros. Mas nesta noite eu estou falando de um livro que o salmista no Salmo 12, versículo 6 diz que as palavras do Senhor são puras e elas são como pratas refinadas no fogo, no barro, e é purificada 7 vezes. Sabe por que esse povo é santo? É porque eles leem uma palavra que é santa. Sabe por que esse povo é santo? É porque eles vivem uma palavra que é santa. Mas eu diria ainda nesta noite que a Bíblia Sagrada não é só um livro santo. Mas eu gostaria que a igreja dissesse: a Bíblia é reta. A mensagem da Bíblia é uma só, de Gênesis e Apocalipse. Quando eu olho para Salmo 33, versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são retas e fiéis. Sabe por que nesta noite eu estou falando sobre este livro que é reto? É porque infelizmente a irretidão está prevalecendo em nossos meios. Pessoas que têm guias irretos, que têm escritos que não são da retidão,
Mas nesta noite nós estamos falando sobre esta Bíblia, que não somente é pura e é reta, mas ela é santa. Porque o Salmo 105, versículo 42 diz: porque se lembrou o Senhor Deus de sua santa palavra, que tinha falado a Abraão, seu servo. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser respeitada, porque ela é pura, porque ela é reta, porque ela é santa, mas também ela ilumina a vida do homem. Os Salmos de número 119 e o verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Sabe por que nós não andamos em trevas? Sabe por que a igreja anda fora das trevas? É porque a igreja tem um luminar na sua mão. Ela tem um farol na sua mão, e esse farol clareia por onde a igreja passa, e o nome desse farol é Bíblia Sagrada. Mas eu prego nesta noite não somente uma palavra pura, uma palavra reta, uma palavra santa, uma palavra que ilumina, mas eu prego nesta noite uma palavra que é a verdade. João 17:17, Jesus declarou aos seus discípulos: santificai-vos na verdade, Pai. E Jesus termina: a tua palavra é a verdade. Eu estava pensando, estou concluindo esta palavra. Eu estava pensando durante a semana, enquanto meditava para escrever algo para dizer nesta noite: Senhor, quantas verdades, entre aspas, são ditas no dia. Quantas verdades, entre aspas, são proferidas. Verdades que alguém diz e assevera que vai fazer e não faz. E o que é isso? É a prova de que aquela palavra não era verdadeira. Aquela palavra era infiel, ela não era verdadeira. Mas esta igreja estar aqui em solo pernambucano, há mais de 100 anos pregando uma Bíblia que é verdadeira. É por isso que os Salmos 119 e 160 diz: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos, Senhor, dura para sempre. João 17:17 eu já citei, quando Jesus disse: santifica-os na verdade, Pai. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Mas esta Bíblia que eu prego nesta noite, além de ser a verdade, esta Bíblia é o próprio poder de Deus. E o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas esta palavra é para nós que somos salvos, o poder de Deus. É o poder de Deus. E nesta noite em praça pública, eu quero dizer em alto e bom som que esta palavra que eu prego aqui é o poder de Deus. O poder de Deus que transforma, o poder de Deus que liberta, o poder de Deus que regenera, o poder de Deus que muda a vida do homem. E por isso nesta noite nós louvamos e adoramos o nome dele, porque a sua palavra é o próprio poder de Deus. E eu gostaria de nesta noite fazer uma rápida pesquisa. Levanta a mão somente aqueles que experimentam o poder da palavra na sua vida todos os dias. Olha que coisa maravilhosa aqui, olha, tantas e tantas pessoas, centenas, milhares de pessoas, que um dia, quem sabe a maioria, estava lá fora no mundo, mas esta palavra que é poderosa foi pregada. Esta palavra que é o poder de Deus foi pregada, e alguém ouviu esta palavra e ela transformou a sua vida. E eu termino nesta noite dizendo que esta palavra que eu prego nesta noite, que é tão descredibilizada em alguns meios, que é tão ridicularizada no meio da academia, é uma palavra viva e é uma palavra eficaz. A leitura que foi feita oficial nesta noite em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e
e ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É sobre isso que eu prego nesta noite. E eu concluo agora dizendo o último aspecto da Bíblia Sagrada que eu gostaria de frisar nesta noite. E eu gostaria que toda a igreja dissesse após mim: a Bíblia Sagrada produz a vida eterna. Vamos dizer mais uma vez: a Bíblia Sagrada produz a vida eterna. Jesus disse a João capítulo 4, versículo 24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de quê, pregador? Passou da morte para a vida eterna. Passou da morte para a vida eterna. Vou repetir: passou da morte para a vida eterna. Com a autorização do nosso pastor, gostaria que toda a igreja ficasse de pé, por favor. Eu gostaria que meu amigo viesse aqui. Ele já sabe qual foi o hino que eu pedi para ele tocar. O pastor já permitiu. Esse hino vem ardendo em meu coração desde ontem. Mas enquanto a igreja está de pé, sabe por que a igreja ficou de pé? Para ir em busca de você que veio hoje ouvir a palavra. Chegou o momento agora dos missionários se moverem, porque chegou a hora da colheita, chegou agora a hora da pescaria. Você que veio ouvir aqui esta palavra nesta noite, eu quero lhe dizer que só tem uma forma de você obter a vida eterna. É fazer o que está no versículo que nós lemos agora em João 5:28, quando Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, que quem ouve a Bíblia Sagrada e crê naquele que me enviou, ele diz, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Eu quero dizer a você nesta noite que você que está me ouvindo, você corre perigo. Sabe por que você corre perigo? Porque a Bíblia nos diz que aqueles que não amam esta palavra, que aqueles que não creem naquele que enviou Jesus, que é a palavra viva, não têm a vida eterna. Mas nesta noite a igreja saiu das 4 paredes para vir aqui dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não torna-se nem contém, como diz alguns filósofos aí da ciência. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a igreja veio aqui para dizer que esta palavra, que é a palavra de Deus, ela hoje pode mudar a tua vida. Porque se tu creres em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e crer que esta palavra é a bússola de Deus para a tua vida, tu serás salvo. Nenhum de nós merecíamos estar aqui. Nenhum de nós temos o direito de dizer que somos dignos de estar aqui. Mas nós podemos dizer em alto bom som: eu não sei o que foi que ele viu em mim. Eu não sei para mandar esse recado que é a Bíblia. O que ele viu em mim. Ele escreveu um recado. Escuta aí o que eu vou dizer antes do nosso querido irmão cantar. O Senhor Deus estava lá nos céus. Só um minutinho, é linda essa música que vai cantar. Ele não precisava, pastor, mandar a Bíblia. Porque Deus sem mim, Marconi, Deus sem ti, Ele é Deus. Ele não precisava gastar 1.600 anos para mandar esse recado.
Ele não precisava usar quase 40 autores. Ele simplesmente, pastor, poderia virar as costas e dizer: se acabem, destruam-se. Mas quando ele olhou do céu, ele viu alguma coisa na gente. E ele disse: eu vou escrever uma carta. E chamou o secretário. O Espírito Santo disse assim: Espírito Santo, eu quero escrever uma carta de amor. Eu quero escrever uma carta com 66 livros, com 31.198 capítulos, com milhares de palavras. E essa carta que eu quero escrever é uma carta de amor. Eu quero dividir em partes. Eu vou começar colocando logo Gênesis. Escreve aí, Espírito Santo. Bereshit bara Elohim et hashamai v'haaretz. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Escreve aí, Espírito Santo, através dos autores humanos, que essa terra um momento ficou sem forma e vazia, por algo que aconteceu. Mas meu amor foi tão grande que eu disse: eu vou consertar. Aí disse que o Espírito Santo foi lá e começou a pairar sobre a face das águas, consertando aquilo que a queda tinha feito. Não a queda do homem, mas a queda espiritual. E o Espírito Santo começou a pairar sobre as águas, consertando, separando terra seca, terra molhada, ar, vento. E Deus foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. E quando terminou em 1600 anos, Ele pegou essa carta de amor e disse: envia lá, faz chegar em Jaboatão dos Guararapes. Eu quero que você entenda de que nós não tínhamos merecimento de ter esta palavra aqui. Pastor, eu fui ver aqui, existem centenas ainda de povos, pastor, que não tem um versículo da Bíblia ainda. Tem um versículo da sua língua. Eu fui ver que a igreja perseguida, pastor, lá na Coreia, tem uma localidade que viveu mais de 20 anos só com um pedacinho do capítulo 14 de João. Aqueles crentes se reuniam para ler aquele pedacinho de Bíblia que foi rasgado e colocado no bolso de um missionário que entrou escondido. E aquela igreja viveu anos só com um pedacinho de João rasgado que ficou no bolso de um missionário. Esse livro, ele é maior do que a psicologia. Esse livro é maior do que a psicanálise, do que a psiquiatria, do que a antropologia, do que a teologia, do que a filosofia. Este livro é maior do que todas as ciências. E ele é a prova do amor de Deus. Ele olhou para mim e você. Eu não era bonzinho não, viu? Um dia eu estive lá fora. Um dia eu conheci o mundo. Mas o Deus que me amou e ama você disse: Alessandro, eu quero que você conheça a minha carta de amor. Leia que você vai ver. Eu duvido você ler a Bíblia e não se apaixonar por Deus. Eu duvido você ler a Bíblia e não se apaixonar por Jesus, pelo Espírito Santo. E eu queria agora sim cantar esse hino. Amigo, vem. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer,
Ele me ofereceu o céu. Todos nós. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, Em nome de Jesus. Veja aí do seu lado onde está uma pessoa para Jesus e vá trazendo ela. Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Faça o sinal. É a quarta, pastor. O pastor está dizendo que é a quarta. Glória a Deus, a quarta vida. Veja do seu lado aí. Em nome de Jesus. Que grilhões sejam quebrados nesta noite. Que vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. E que vidas sejam alcançadas. A igreja pode sair do seu lado. Veja alguém que está aqui na rua, do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Veja alguém que está lá atrás, lá atrás. Em nome de Jesus, onde está a quarta vida para o Senhor, traga nesta noite. Está vindo a quarta vida? Levanta a mão. Está vindo aqui a quarta vida para Jesus. Onde está a quinta pessoa? Em nome de Jesus, já está vindo duas. Então é a quarta e a quinta. É a quarta e a quinta, irmãos. Eu vou dizer de novo, é a quarta e a quinta. A igreja pode adorar nesta noite. Coloca. Está vindo mais um aqui, é? Oh, glória. Coloca cadeiras aqui, irmãos. Cadeiras vazias. Pode colocar cadeiras aqui. Está vindo mais uma vida aqui, é? Olha aqui mais uma vida para Jesus. Pode colocar cadeira aqui. Pode colocar cadeira. Pode colocar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está mais uma vida para o Senhor? Traga. Está vindo mais uma vida aqui para Jesus. Aqui, olha. Da minha esquerda. Os laços do inimigo estão sendo quebrados nesta noite. E as vidas estão sendo alcançadas para a glória, para a honra e louvor do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, onde está mais uma vida para o Senhor? Pode colocar as pessoas aqui. Essas duas pessoas que estão aqui, tragam ela para aqui mais para frente. Esses dois senhores aqui, olha, tragam eles para cá, venham para cá. Cheguem mais perto, venham aqui para frente, por favor, venham, venham. Venha para cá, meu irmão, venha. As vidas estão chegando aqui na frente, mas tem mais. Em nome de Jesus, lá atrás, veja do seu lado. Aqui do meu lado direito, olha. Aqui do meu lado esquerdo, quem sabe aqui atrás do telão. Que as vidas venham para o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os grilhões sejam quebrados. Que os grilhões sejam quebrados. Que as vidas venham para o Senhor. Onde está mais uma vida? Chegou mais uma vida aqui para Jesus. Continua, Marconi. Chegou mais uma vida aqui para Jesus. As vidas estão vindo. É o poder da palavra que foi pregado. É o poder do nome de Jesus. Que é o reino aqui é Jesus. Jesus é o rei dos reis. Jaboatão é de Jesus. Jaboatão é de Jesus. Jaboatão é de Jesus. Jaboatão é de Jesus. Jaboatão é do Senhor Jesus Cristo. O que foi que ele viu em mim, eu não sei. Eu não sei o que ele viu em mim. Mas ele viu algo que chamou a sua atenção. E eu quero dizer que ele viu você também. Quem sabe você não já passou pelo laço da morte do passarinheiro. É mais uma vida que está vindo aqui. Olha aqui, pastor, já vem de Bíblia na mão. Eita Jesus. Onde está mais uma vida para o Senhor? Onde está? Veja aí do seu lado, tem mais vidas, tem mais, tem mais. Que os grilhões sejam quebrados pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, venha, venha, venha. Satanás tentou ceifar a tua vida, quem sabe, mas o Senhor te guardou até hoje. Eu só quero adorar. Em nome de Jesus, se você está trazendo alguém, levante a mão. Se você está trazendo alguém, levanta a mão para a gente contar. Que os grilhões caiam por terra nesta noite pelo poder do nome de Jesus. Seja liberto pelo poder do nome de Jesus.
Seja liberto do vício. Seja liberto do vício. Pelo poder que há no nome de Jesus. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus purifica. Em nome de Jesus. Evangeliza, igreja. Ainda tem muitas vidas aqui que precisam, quem sabe, de um ombro amigo. Eu costumo dizer, pastor, que a gente serve de reboque. Você é um reboque espiritual. E o que é o reboque? O reboque é um carro que funciona, que chega ao lado de um que está parado, e ele engata nele, e depois ele sai puxando, ele sai levando até o lugar que deve chegar. Você é um reboque do céu, crente. Saia de onde você está e vá até aquela pessoa que você está vendo nesta noite, que precisa às vezes de uma palavra. Precisa de uma palavra. Em nome de Jesus, onde está mais uma vida para o Senhor? Traga em nome de Jesus. O nome de Jesus nesta noite está sendo glorificado pelas vidas que estão aqui na frente. Mas há mais, há espaço para mais nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus nesta noite encontre espaço, porque a Bíblia diz que aqueles que me honrarem diante dos homens, eu honrarei, disse o Senhor Jesus. E nesta noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu te quero como o Senhor da minha vida. Outros me conhecem. Eu estou cansado de viver aquela vida anterior, aquela vida sem graça, aquela vida sem luz, uma vida sem graça, uma vida de sofrimento. Eu quero nesta noite lhe dizer que Jesus estará aqui para mudar a tua história, para escrever uma nova história na tua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traga aqui, em nome do Senhor. Onde está vindo mais uma pessoa? Levante a mão, coloque ele aqui, meu irmão. Olha que coisa linda, pastor, a igreja saindo do lugar, indo atrás das almas. Veja aqui do lado, olha. Em nome de Jesus, já chegaram 11 vidas, 11 preciosas vidas, mas tem espaço para mais. Onde está a 12ª? Onde está a 12ª? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sente aqui, meu amado. Sente aqui, em nome de Jesus. Onde está a 12ª vinda para o Senhor? Traga essa pessoa, coloca a mão no ombro dela e diga: vamos, eu te levo até lá. Às vezes as pessoas ficam com vergonha de vir, mas quando tem alguém para ir com o lado dela, fica mais fácil. Jesus nesta noite quer te libertar. Chegou mais um aqui, está chegando mais um aqui, é a verdade. Cadê? Onde está? A 12ª chegou, pastor. Onde está a 13ª vida? Isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que está agindo. É Ele que convence o homem da justiça, do pecado e da justiça. Em nome de Jesus, a 13ª, onde está? Lá atrás, em nome de Jesus. Que os grilhões caiam por terra e que você seja livre nesta noite. Onde está mais uma vida para Jesus? Onde está a 13ª vida? Venha, venha, venha. Pelo poder que há no nome de Jesus, que esse grilhão caia agora em nome do Senhor, e que esta vida seja livre do laço do passarinheiro, que ela seja livre do pássaro da morte. Recebe libertação nesta noite. Que esses grilhões caiam por terra. Receba a Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta noite. Em nome de Jesus. Onde está a 13ª pessoa? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja alguém do seu lado. Nesse momento é um momento de batalha espiritual, mas existem anjos do céu nesta noite aqui, que acampam-se ao nosso redor, que nos guardam, que auxiliam a igreja.
Existe uma ação do Espírito Santo nesta noite para convencer o pecador que ele precisa de salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veja alguém que está ao seu lado. Quem sabe alguém num canto da rua. Quem sabe alguém encostado à parede. Quem sabe alguém aqui na nossa retaguarda. Quem sabe alguém mais distante, mas que ouviu nesta noite a palavra, enaltecendo a Bíblia, enaltecendo a Cristo. O Senhor Jesus, Ele é Salvador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, que as cadeias sejam destruídas no mundo espiritual e que haja libertação nesta noite. A gente insiste porque a gente sabe que tem preciosas vidas aqui. Onde está a 13ª? Onde está a 13ª vida? Eu sou teu pai, é só chamar, não preciso de Espírito Santo, fique à vontade para agir, Senhor. Esta praça se transforma em um templo. Desde o primeiro crente que chegou aqui, esse lugar que muitas vezes é utilizado para tantas coisas, está sendo utilizado nesta noite para glorificar a Jesus, para pregar a sua palavra e para vidas serem alcançadas. E nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que vidas sejam mais salvas nesta noite. Onde estás, alma cansada? Quem sabe você chegou aqui nesta noite cansado de viver a tua vida, mas Jesus, Ele traz alívio ao teu fardo. Jesus disse que Ele traz alívio ao fardo. Ele liberta a veia da vida daquele que é cansado. E nesta noite o Espírito Santo serve como um guia para a tua alma. Espírito Santo. Eu estou vendo muitas pessoas aqui nesta noite que estão à nossa margem, que eu não sei se um dia elas encontraram a Cristo, mas eu quero dizer para você de que esta palavra que foi pregada nesta noite, ela é tão poderosa, que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Senhor não está preocupado com a tua vida agora, nem com a tua vida do passado. A preocupação dele é daqui para frente. E nesta noite nós te convidamos. Onde estás? Está vindo ali, pastor, a 13ª vida. Será que a igreja pode levantar a mão e adorar ao nome de Jesus? São 13 preciosas vidas. Onde está a 14ª? A 14ª vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei como devo pedir, Espírito Santo. Nosso pastor convida a igreja a orar por essas 14 vidas que estão aqui. E nós vamos orar para que o Senhor permaneça com as mãos estendidas e que elas permaneçam na casa do Senhor. E eu gostaria de convidar a todos que estão aqui na frente, por favor, aqueles que vieram aceitar a Jesus, por favor, se puderem ficar de pé, fiquem de pé, em reverência à palavra que foi pregada nesta noite. Nós vamos pedir a Deus que sustente em suas mãos e que essas vidas permaneçam em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, por essas vidas que vieram ao altar, por essas vidas que se renderam diante de Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo faça com que elas permaneçam firmes. Sustenta elas em Tuas mãos poderosas. Oh Deus, eu creio que o processo da regeneração já começou, o processo da purificação, o processo da adoção, o processo do perdão, o processo do novo nascimento já começou, Senhor. Já está em plena execução nesta noite. Escreve seus nomes no livro da vida e faz com que elas permaneçam, Senhor, em Tua presença. E que haja, Senhor, constância na Tua casa. E que essas vidas se sirvam de luzeiros em sua casa.
e que teu nome seja glorificado. Sustenta-as em tuas mãos poderosas. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Que teu Espírito Santo quebre, Senhor, todo e qualquer vício. Que teu Espírito Santo liberte de qualquer coisa que aprisionava essas vidas no passado. Que elas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. E que elas saiam daqui, Senhor, como novas criaturas em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus.